paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 24º domingo do tempo comum e continuamos a leitura do Evangelho de Marcos. Mas como já vimos domingo passado, quando Jesus abria os ouvidos ao surdo e a boca daquela pessoa que falava com dificuldade, nós também iniciamos o mês da Bíblia, por coincidência com aquele Evangelho, falar e ouvir, portanto, a palavra. Palavra que a princípio é frágil, eu posso falar. E como vamos ver neste Evangelho de este domingo também, palavra, sim, pode dizer muita coisa, pode criar muitas expectativas ou muita tristeza também, dependendo. Mas se a palavra corresponde ao compromisso e corresponde à vida da pessoa, e foi assim que Deus falou conosco, por palavras e acontecimentos, fatos, aí a palavra se torna poderosa, podemos dizer, capaz de transformar as situações. Nós vamos devagar retomar estas reflexões, aproveitando o Evangelho deste domingo, inclusive muito conhecido, porque é a pergunta que Jesus faz aos discípulos. O que é que o povo diz que eu sou? E temos as respostas dos discípulos. Mas, em primeiro lugar, é interessante que o evangelista Marcos diga que estão no caminho, quer dizer, andando. E o andar na Bíblia, também no Evangelho, significa a realidade da vida, os acontecimentos da vida, as situações da vida. Não é um passeio, dito em outras palavras, não é simplesmente um passeio, é um caminhar no sentido da vida. Por isso é no caminhar da vida que surgem as perguntas, ou também alguém nos põe as perguntas, porque o caminho se supõe que tenha uma orientação, tenha um sentido, uma meta, tudo aquilo que sempre lembramos. Ora, Jesus pergunta, como eu disse, quem é que o povo diz que eu sou? É João Batista, é Elias, e Pedro, sabemos, responde, tu és o Messias. E este é um exemplo de uma palavra extraordinária. Podemos dizer, chamar alguém de Messias significava toda uma história, toda uma expectativa. Portanto, tantas possibilidades também que esta palavra tinha em si, porque tinha várias formas de imaginação também, de esperar o Messias. E todos também tinham as suas razões, as suas justificações. No caso, por exemplo, de pensar o Messias como João Batista, podia ser alguém que chamava a conversão. Elias, o homem que castigava também, que chamava a atenção, seja um Messias que vai, de certa forma, separar os bons e os maus, o Messias que vai, outro esperava, o Messias rei, no sentido poderoso, que fazia coisas extraordinárias. E nós sabemos que Jesus, depois, como vai justamente logo responder Jesus, sobre que tipo de Messias ele vai ser, não será nenhum destes tipos de Messias. Mas eu disse que é importante não só a palavra em si, o Messias, porque de Messias ao longo da história podemos sempre ter muitos que vão usar deste tipo. E de linguagem também, este título, se podemos dizer assim. E, portanto, cada um é aclamado como Messias, no sentido de alguém que vai fazer algo extraordinário. E sempre tem os salvadores da pátria, os grandes, os poderosos, e por isso chamados, considerados Messias, vamos dizer. Mas Jesus, como eu disse, não é nada disso. Logo, ele fala da cruz. A partir deste momento, Jesus fala abertamente do seu sofrimento, da sua paixão, da sua morte e depois vamos ver também da sua ressurreição. Só que os discípulos não entendem bem o que é que Jesus quer dizer com isso. Mas do sofrimento eles entendem. Será rejeitado, vai sofrer, morto.
portanto, conhecemos a reação de Pedro. A reação de Pedro que diz, não é possível que aconteça isso. E aí é que Jesus diz, longe de mim, atrás de mim, Pedro. Ou seja, aprende comigo. Este é o sentido do ir atrás de Jesus. Não na frente, porque Pedro parece que se quer adiantar como se fosse alguém que agora chega o Messias, eu vou ser o responsável de qualquer maneira, o chefe, vou ser aquele que vai abrir o caminho ao Messias, o Messias, o triunfador. Mas Jesus diz, não, vem atrás de mim. Ou seja, primeiro vai ver como é que eu vou ser o Messias. Neste sentido, nós entendemos que Jesus anuncia algo de inesperado, entre aspas. Também, é claro, tinha profecias também de um servo sofredor, de alguém que ia dar a vida, e ia resgatar também a humanidade, as nações, tudo aquilo que sabemos do profeta Isaías também, e que nós lembramos todo ano, evidentemente, no tempo da Quaresma e tudo mais. Ora, Jesus diz a Pedro, vem atrás de mim, ou seja, aprende comigo. É aqui que eu vou continuar a reflexão que eu disse antes. Em si, Jesus é o Messias. Poderíamos dizer, como é que vamos saber que tipo de Messias é? Só pela palavra? Só pelo título? É por isso que eu disse, a palavra em si tem uma força, mas pode significar muitas coisas. Mas se nós olharmos a vida das pessoas, o jeito delas viverem, é que nós entendemos também o sentido das palavras. E desta maneira de me expressar também, não é minha, é a própria Igreja, quando no documento do Concílio Vaticano II falou da palavra de Deus, disse justamente isso. Está escrito que Deus se revelou com palavras, mas uma coisa é o discurso, outra coisa é palavra e acontecimentos e ações. Por isso é sempre bom, isso deve valer para a nossa vida. Porque de discursos e de palavras nós estamos cheios. Eu digo isso tantas vezes. Eu também estou correndo o perigo de fazer um discurso bonito, tudo mais ou menos, é claro, para dizer e depois. Por isso é sempre bom ver como é a vida daquele que fala, a realidade, as atitudes, o que é que ele prova com a sua vida que acredita. Por isso, quando Jesus diz, quem quer salvar a sua vida, que ainda no Evangelho deste domingo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, Jesus propõe que o caminho novo que ele vai abrir, iniciar e levar ao cumprimento, será o caminho da vida doada. E esta é a forma de, já dissemos muitas vezes, dar vida, renovar a vida, viver de forma plena. Parece uma contradição, mas é o escândalo da cruz, de certa forma, que iremos continuar a refletir também sobre isso nos próximos domingos, mas, sobretudo, é o fato de não falar só dizendo que tem que amar, que é bonito e tudo mais, mas amar de verdade, ou seja, sair um pouco da nossa condição de poder fazer as coisas e fazê-las. Quando eu disse que a própria palavra de Deus ganha sentido, porque Deus não só prometeu, ele fez, não só disse que ia fazer, ele cumpriu. Agora, surpreendentemente, cumpriu e cumpre de maneira diferente. Não o Messias, portanto, que esperava também naquele tempo, naquela definição, fácil de chamar alguém de Messias, mas o final, que tipo de renovação, que tipo de salvação, de transformação vai trazer? Bom, a transformação que o Senhor Jesus nos trouxe é a transformação, nós já entendemos muito bem, do amor, ou seja, de sair da própria situação e pensar na própria vida, na própria melhorar, vamos dizer, entre aspas, a própria vida, ter uma vida fácil para si. Não, o que Jesus nos ensinou é quem sabe doar a vida para ajudar outros também a ter mais vida, é que realmente vai conseguir realizar
a sua própria vida. Portanto, é aquele que nós chamamos, são aquelas pessoas que dão a vida por causas grandes, bonitas, causas justas, causas para as quais vale a pena gastar a vida, a inteligência, as forças, e não talvez gastar a vida só para alcançar mais egoísmo, mais comodismo e tudo mais. Mas é claro, eu concluo lembrando que na segunda leitura deste domingo, Tiago, a carta de Tiago, diz esta coisa: me mostre a sua fé com as obras também, senão dizer que acredita muito, onde estão as consequências da fé? Que eu vou lhe mostrar a minha fé através das minhas obras. É interessante. Não basta dizer eu acredito, se acreditamos num Deus que é amor, nós precisamos também amar e fazer o bem. São as nossas obras que confirmam a nossa fé. E dão um testemunho, e inclusive tornam a fé luminosa, tornam a fé significativa, tornam a fé fonte de vida e capaz de comunicar vida também aos nossos irmãos. Sejamos praticantes, não só pessoas que acreditam, mas que praticam a própria fé. Portanto, a fé e as obras, como a palavra, que é expressão, explica as ações, mas também as ações são iluminadas, fortalecidas, explicadas pela palavra.